Você está aí se perguntando, né? E agora, diante dessa crise de Covírus, como que a Alemanha está lidando com isso em relação aos estudantes internacionais que pretendem fazer um intercâmbio, um mestrado, um doutorado? Eu também fiquei me perguntando isso. Como é que serão os próximos semestres e quando é que eu vou poder, de fato, orientar os meus clientes a investir o tempo deles para fazer o processo de mestrado, de intercâmbio que eles querem na universidade que eles escolheram. E aí eu fui dar uma pesquisada e queria compartilhar com vocês o que as universidades estão falando, o que as autoridades estão falando, e queria também compartilhar com vocês a minha experiência agora no semestre de verão, que se iniciou semana passada. E mesmo estando de quarentena, as aulas iniciaram e eu queria contar para vocês como é que está sendo essa minha experiência. Olá, meu nome é Adília Eugênia, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente vai falar sobre geografia e cultura e eu vou também dar dicas sobre o que você deve fazer para conseguir vir estudar na Alemanha. Eu quero ser bem clara com vocês e objetiva e é por isso que esse vídeo vai ser também bem objetivo sobre a mensagem que eu quero passar. Primeiro, eu queria falar uma fala que a presidente da rede de estudantes Erasmus, a fala que ela fez numa entrevista pelo Skype, obviamente, no início de abril, e ela falou assim, apenas 36% dos estudantes que vieram para o semestre de inverno, que estavam aqui no momento de quarentena, que iniciou a crise, apenas 36% retornaram para o seu país de origem. Então, muitos estudantes ainda estão aqui, estão aguardando para saber como vão ser as aulas no semestre de verão. Eu tenho cliente também que está aqui na Alemanha nesse momento e que vai iniciou o semestre de verão de acordo com o que a universidade consegue fazer. É muito importante nesse momento para as universidades que os professores e o corpo administrativo sejam flexíveis e também bem compreensíveis com a situação individual de cada um. Então, eu acho que esse momento está havendo bastante diálogo, uma relação bem horizontal, sabe? Para que ninguém seja prejudicado por uma crise que ninguém tem culpa. Então, ela disse assim que muitos outros estudantes vão continuam aqui, vão ter então aulas online, e só que algumas universidades não estão oferecendo esse tipo de formato de aula. Então, um problema para os estudantes agora é que eles não têm certeza se eles vão poder, por exemplo, pegar a quantidade de matéria que eles gostariam, a quantidade de crédito que eles precisam para concluir esse projeto de troca de conhecimento, troca cultural e do intercâmbio. Dependendo do edital de intercâmbio, você precisa cumprir uma meta de créditos. Então, esse é um problema que está sendo aí discutido. A Comissão da União Europeia, ela tenta responder algumas perguntas no seu site, que eu vou deixar também aqui na descrição, e eles pedem que, como eu comentei, que as universidades elas sejam, então, o mais flexível e pragmáticas possíveis. Então, eu também estou sentindo isso na minha universidade, que os docentes e a gestão, eles estão bem flexíveis. Então, por exemplo, em relação não apenas a pegar livro emprestado na hora de devolver esses prazos, mas também questões burocráticas de intercambistas ou de estudantes estrangeiros, como é o meu caso. Eu precisava entregar muitos documentos para iniciar agora o semestre de verão, mas fui isenta de precisar ir na secretaria e todos aquelas datas que eu precisava, os documentos que eu tinha que entregar para encerrar o intercâmbio e coisas de visto e tudo mais, eu não vou precisar justamente porque é um momento de crise, então tudo precisa ser flexibilizado, né? Então, o presidente da rede de estudantes de Erasmus, ele fala que muitos estudantes foram convidados a retornar para sua casa, mas os países anfitriões eles já estavam com as fronteiras fechadas, então era impossível que eles que eles retornassem para o país. E aí a gente fica perguntando, a mobilidade, então, ela está em risco? Quando que a gente vai poder, que os estudantes internacionais vão poder ter certeza que podem iniciar um processo de intercâmbio, investir seu tempo e dinheiro nessas questões de mobilidade estudantil? E aí,
não é muito claro, não está muito claro de como será, principalmente a partir do semestre de inverno, que a gente imagina que em outubro talvez as coisas já voltaram ao normal, mas o Comitê de Cultura e Educação do Parlamento Europeu, ele está fazendo uma campanha para que o programa receba o dobro ou até o triplo da quantia no novo orçamento da União Europeia de 2021 até 2027, apesar da crise. Então, ele fala que esses fundos eles são necessários para ampliar o espectro para tornar o programa mais inclusivo, que eu acho que é uma palavra muito importante a gente gravar isso, e, por exemplo, também criar ofertas para pessoas com deficiência ou com algum tipo de deficiência. Ele comenta que se os jovens europeus poderão participar de intercâmbio de estudos, serviços voluntários e estágios planejados para os próximos meses, vai depender da rapidez com que os países do mundo inteiro controlarão a pandemia do Covid, né? Óbvio. E só que ele acredita que a União Europeia deve voltar à mobilidade internacional o mais rápido possível. Ele vê esse fator como muito importante também para a economia da União Europeia. E mesmo que ele esteja falando isso, pensando focado nos estudantes europeus, eu acredito que para os estudantes brasileiros isso também serve. É claro que o Brasil está lidando de uma forma muito diferente diante dessa crise, e muito diferente, eu quero dizer, o governo, tá? Porque eu vejo que a população brasileira tá se mobilizando e tá consciente de que a gente tem que respeitar algumas medidas orientadas por profissionais de saúde para reduzir o índice de contaminação. Mas eu acredito e eu espero muito que a partir do ano de 2021 a campanha, esse programa, de fato receba o dobro ou o triplo de investimento para promover a mobilidade estudantil. E aí eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link de onde eu tô tirando essas informações, que é do site Deutsche Welle, que é um site de confiança, e eles entrevistaram alguns estudantes e alguns falam, inclusive, que tem medo desse momento de crise, porque a gente percebe que, de acordo com um estudante, ele fala que sente que estamos em tempos de nacionalismo crescente, e a gente percebe isso realmente em muitos países e no discurso de muitos políticos. E aí, algumas pessoas estão com medo de que a crise do corona leve a entender que a mobilidade não seja visto mais como algo essencial, mas como um luxo que não é necessário pagar nesse momento de crise também financeira. Bom, eu queria saber qual que é a sua opinião, o que você acha, e se você é uma pessoa que pretende aí no semestre de inverno ou em 2021 vir para a Alemanha fazer uma mobilidade estudantil, um mestrado ou um intercâmbio ou um curso de língua, comenta comigo aqui embaixo. Eu queria saber como é que os brasileiros estão vendo isso, se de fato as pessoas estão começando a enxergar a mobilidade como um luxo, ou se elas ainda entendem que a mobilidade internacional, principalmente na área de estudos, é algo essencial. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria compartilhar aqui rapidinho a minha experiência no semestre de verão, que se iniciou semana passada. Para quem não sabe, eu estudo na Friedrich Alexandra Universität, eu gosto de falar Frederico Alexandre Universidade, e que é uma universidade muito reconhecida aqui no estado da Bavária, que é o estado mais rico da Alemanha. Então é de fato uma universidade muito boa, uma universidade excelente, que tem seus 250 anos de história na área acadêmica, científica, e atualmente a gente está tendo aulas online. Eu já encerrei todas as disciplinas que eu deveria fazer obrigatoriamente, mas esse semestre eu queria compartilhar com vocês não apenas o fato de que eu tô pegando aula no formato digital, através do aplicativo Zoom, mas eu queria também compartilhar quais são esses cursos que eu tô fazendo para vocês terem uma noção de que tipo de curso é ofertado nas universidades alemãs. E claro, esse é um exemplo dessa universidade, mas eu acredito que não é algo específico dessa minha universidade aqui.
Bom, então o primeiro curso que eu decidi fazer, que eu acho que vai me beneficiar muito profissionalmente, é um curso que se chama Diversity Scouts, que significa escoteiros da diversidade. Então aqui nessa disciplina a gente vai trabalhar o conceito de diversidade, inclusão, questão de gênero, de barreira livre e entender como que esse conceito é aplicado em espaços de trabalho, mas também na universidade, e como esse conceito de diversidade, qual é a história dele, quando se iniciou, quem são as figuras importantes aí no papel da luta para a diversidade cultural, principalmente. E eu tô achando muito interessante, eu fiquei muito motivada mesmo, e nós tivemos ontem o primeiro encontro e foi muito legal. Então esse é um curso que, na verdade, é um curso interdisciplinar, que não exige muita... como se fala, a gente não tem que ficar escrevendo artigos nem nada, mas é muito mais prático, é quase como um grupo de estudos, na verdade. Outro curso também que eu tô pegando se chama Escrita Acadêmica para Estudantes Internacionais, estudantes estrangeiros. Então eu, como brasileira, vou ter, obviamente, dificuldades em escrever artigos científicos em alemão, até porque a forma de escrever na Alemanha é diferente da forma de escrever no Brasil. Não são apenas as regras, por exemplo, científicas, no Brasil a gente usa a ABNT, mas na Alemanha existem outras regras, então é muito mais do que apenas essas regrinhas, mas também sobre o pensamento, a estrutura do pensar para um artigo científico na Alemanha. Então eles oferecem esse curso todo semestre, e agora que eu estou escrevendo a minha dissertação, eu achei mais do que relevante poder fazer uma disciplina desse tipo. Outro curso também muito legal, tô pegando também cursos de língua, então de alemão eu vou fazer o curso de fonética e vou fazer também curso de fonética e escrita, isso, de alemão. Tô pegando também curso de inglês, que seria, o nome dele é Focus on Academic Speaking for Natural Scientists. Então, como geógrafa e também porque eu falo inglês, é importante eu saber argumentar cientificamente, muito mais do que essa linguagem que eu uso. Eu nunca aprendi, por exemplo, como falar inglês cientificamente ou participar de discussões científicas em inglês. Então, achei muito interessante esse tipo de curso, de disciplina também é ofertado, com certeza, em outras universidades, para orientar o aluno a sua postura, a sua forma de comunicar, e eu achei isso sensacional. Eu também posso compartilhar com vocês no futuro o que eu tenho aprendido nesse curso. Nós tivemos também ontem o primeiro encontro, somos 20 alunos, a gente estava no Zoom, e eu achei o professor muito legal, ele já deu umas dicas pra gente, e como eu falei, depois eu posso fazer um vídeo sobre esses cursos, o que eu venho aprendendo. Então, é basicamente cursos de língua que eu tô pegando e esse curso de Diversity Scouts, mas também optei por fazer alguns webinários. Um se chama Salary Negotiations, então é negociação de salário. Como você determina qual é o preço do seu trabalho e qual salário você deveria ganhar de acordo com a sua formação? É muito mais do que apenas o que uma área do setor da indústria ou de professores decidiu quanto vale. Só que eu ainda não fiz, eu não vou saber falar muito sobre o que é. E também vou pegar um webinário sobre mídias sociais, que é muito para entender o comportamento das pessoas no contexto digital e também entender quais são os principais erros que a gente comete, e não pensando apenas no sentido de eu ter um negócio online, igual eu tô tendo esse canal aqui no YouTube, né? Muitas pessoas também vendem produtos online, mas é muito sobre eu como indivíduo, ser humano, a forma como eu me expresso nas redes sociais, como que isso pode afetar a minha vida, como que isso pode afetar as minhas relações. Então, eu achei muito relevante, tô tentando aproveitar ao máximo esse meu último semestre na universidade como estudante de mestrado, a gente nunca sabe do futuro, mas eu tô tentando aproveitar ao máximo e tirar o máximo que eu puder de aprendizado. E se puder também, quero compartilhar com vocês tudo que eu venho aprendendo. Gente, então, por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção, por ter assistido até aqui. Deixa um like no vídeo e se inscreve para ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigada!
Um beijo e até a próxima!